Aleluias. Amém. Se coloque sobre os seus pés, só mais um minutinho. Quero chamar a pastora Gislaine, que vai ministrar a palavra sobre as nossas vidas. Amém. Aplaude ao Senhor. Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. É sempre um temor, né? Trazer uma palavra e ministrar, porque é uma grande responsabilidade. É a noiva de Cristo, né? Então, eu peço que o Senhor venha trazer a revelação daquilo que Ele quer dizer para cada um de nós. E que cada um daqui nessa noite saia daqui com a sua porção, com aquilo que o Senhor quer ministrar. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre um texto que é muito conhecido por todos nós. Um texto que já foi bastante ministrado. Mas eu creio que Deus quer falar algo a nós. Essa semana eu estava indo trabalhar e domingo eu não consegui vir para o culto porque eu fui trabalhar, né? Trabalhei no meu serviço. E aí na segunda-feira eu estava no ônibus, eu falei, eu vou assistir a palavra, né? Vou assistir o culto. E Deus começou a me ministrar sobre outra coisa. Eu tive que parar e começar a escrever. E mal sabia eu que o bispo ia pedir para eu trazer a palavra hoje. E glórias a Deus, né? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18. Amém. Como eu falei, esse texto é um texto bem conhecido. E eu sou o vaso menorzinho da casa. Amém. Mas eu creio que Deus vai fazer o melhor dele sobre nós, em nome de Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? E você se assenta adorando ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração sobre esse texto é que barro sem processo, ele não tem utilidade. E Deus ministrou muito sobre essa frase no meu coração, porque nós somos assim nas mãos do Senhor, né? Nós somos o barro e Ele precisa moldar. O barro, ele sem forma, sem molde, ele não tem utilidade para coisa alguma. E quando eu li essa palavra, Deus me levou a assistir vários vídeos, para entender melhor como que é o funcionamento desse molde, como que o oleiro trabalha. Porque aqui no texto, Jeremias, ele relata um pouco o que ele viu, mas eu creio que não foi apenas isso que ele viu, porque o trabalho do oleiro ele é bem extenso. E ali estudando, vendo os vídeos, Deus começou a ministrar algumas coisas sobre o meu coração, e algumas coisas que Deus ministrava é que o barro, quando ele chega na olaria, quando ele chega ali no local onde ele vai ser moldado, ele não é utilizado no mesmo dia. O barro ele chega seco e o oleiro ele coloca ele num recipiente, e esse barro ele precisa ser molhado. E quando o barro é molhado, ele diminui. Quando o barro ele recebe aquela água que o oleiro coloca sobre ele, ele reduz. E o barro ele fica ali naquele recipiente por vários meses. Por vários meses o barro fica ali aguardando o momento em que o oleiro vai pegar esse barro para ser moldado. E às vezes a gente quer as coisas, o trabalhar do Senhor no nosso tempo. Às vezes Deus nos deu uma promessa sobre algo que Ele faria sobre nós, não só ministerialmente, mas talvez na sua vida sentimental, talvez na sua vida profissional. E a gente quer que as coisas aconteçam no tempo que a gente deseja que seja.
Mas Deus, ele tem um trabalhar e o tempo dele é perfeito. E ali esse barro ele fica molhado por meses aguardando, e quanto mais tempo, o oleiro dizia, quanto mais tempo ele ficar ali molhado aguardando, melhor será o vaso. Então, quanto mais tempo o Senhor deixa você ali, esperando, sendo ministrado por Ele, melhor você será usado. Quanto mais tempo Deus te deixa ali, disponível, a ouvir a voz dEle, recebendo dEle da água que Ele tem para entregar, melhor esse vaso será. Melhor será a utilidade desse vaso. Depois que esse barro é molhado e chega o tempo dele ser trabalhado, esse barro ele vai para a máquina, que se chama maromba, para ele ser misturado. E esse processo ele serve para que o barro ele fique todo por igual, para que ele fique homogêneo, para que ele fique maleável e moldável, porque até então o barro ele é endurecido, ele está úmido, mas ele é duro, ele é difícil do oleiro conseguir moldar. Então esse barro ele precisa passar por uma máquina, onde ele vai ali ser amassado, amassado, amassado e amassado por muitas vezes, até que ele fique maleável, para que ele se permita ser moldado nas mãos do oleiro sem resistência. Antigamente o oleiro ele amassava o barro nos pés. Antigamente o barro ia aos pés do oleiro para ser amassado. E o barro, depois dele ser amassado, ele vai para um cilindro. Esse cilindro é como se fosse aquele cilindro de massa de macarrão, que o pessoal coloca aquela massa e passa para ele ficar fino. E esse cilindro, quanto mais o barro é passado nesse cilindro, mais firme ele fica. Mais liso, mais bonito esse barro fica. E mais resistência ele adquire. Depois de passar por várias vezes, e por várias vezes, e por várias vezes por esse cilindro, o barro retorna para a maromba, para ser mais uma vez amassado. Depois de todo esse processo, o oleiro ele pega a quantidade necessária para moldar o vaso. E ele amassa essa massa com as mãos. E amassa, e bate, e molda de uma forma redonda. Esse processo ele é necessário para que o barro perca todo o ar, para que ele fique compacto, para que ele não venha se insuflar, para que ele não venha ficar cheio de si. Depois desse processo, o oleiro ele vai pegar essa massa, que já está amassada, maleável, que já está resistente pelo cilindro, que já foi moldada e já perdeu todo o seu ar, e ele vai colocar no torno, que é aquela roda, para ser moldada essa massa. E o oleiro ele não coloca essa massa de qualquer jeito no todo. Ele precisa encaixar essa massa no eixo do torno. Ele apruma essa massa no centro para depois começar a moldar. Entenda que Deus ele faz assim com a nossa vida. Ele vai nos ministrar, ele vai derramar da tua água. Eu percebo que quando a gente está no primeiro amor, Deus ele derrama de graça. Deus ele derrama da tua água. A gente vai sendo cheio, a gente vai sendo renovado. Mas depois a gente precisa passar por alguns processos para que a gente tenha a utilidade que Deus quer nos usar no reino dele. Para que a gente possa ser útil nas mãos do Senhor. E depois que essa massa ela está ali, no eixo, aprumada, de acordo com a vontade do seu oleiro, do seu Senhor, o oleiro ele vai começar a moldar essa massa para levantar um vaso. Mesmo quando o vaso se levanta, o oleiro continua trabalhando. E essa massa, a primeira coisa que o oleiro faz, ele faz a base. Sem a base não tem como se levantar um vaso. Se nós não tivermos base, se nós não tivermos estrutura, nós não conseguimos nos manter de pé. Esse vaso ele se levanta, mas ele desaba, ele cai. Então a primeira coisa que Deus vai fazer em mim e em você é nos dar base, é nos dar estrutura para que a gente venha ser levantado e ser usado pelo Senhor. Depois que esse barro é levantado, o oleiro ele continua trabalhando no vaso. Agora esse vaso ele vai sendo moldado nas mãos do oleiro. E esse oleiro ele vai moldando essa massa.
e ele vai passando uma espécie de paleta para removendo todas as arestas. Tudo aquilo que está fora do lugar. Tudo aquilo que tira a forma que Deus já constituiu para aquele vaso. Deus vai removendo cada aresta, cada empecilho. Tudo que tira a forma que Deus já projetou. E conforme essa massa vai sendo moldada, o oleiro naquele vídeo dizia que as pedrinhas vão aparecendo. Porque até então não tinha como separar o barro da pedra. Ia tudo junto. Conforme essa massa vai rodando, vai passando ali por aquele molde, as pedrinhas vão surgindo. E o oleiro vai removendo, pedrinha por pedrinha. Se tiver alguma pedra nessa massa, quando esse vaso vai para o forno, ele se quebra. Se você colocar esse vaso sem passar por algum processo, para a etapa final, que é o forno, ele se quebra. Existe todo um processo para que esse vaso seja moldado, formado e endurecido. Depois que ele é formado, que todas as pedras são removidas pelo oleiro, esse vaso é lixado, para que se torne liso, para que se torne uniforme, e depois ele vai para o forno para endurecer. Em João 2, Jesus nos fala, né? João conta aquilo que Jesus fez no casamento, sobre as talhas, né? O milagre do vinho, da água transformada em vinho. E o texto diz que aquelas talhas, elas eram usadas para purificação, e cada pote ele tinha uma capacidade. A capacidade era de 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. E nós entendemos que cada vaso ele tem uma capacidade. Às vezes é comum a gente olhar e achar bonito e admirar alguém, o jeito que ela ministra, o jeito que ela prega, o jeito que o irmão ora. E eu estava orando e conversando com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu sou o menor vaso da casa. Eu vejo, né, tantas pessoas abençoadas, e eu sou grata ao Senhor por estar aqui neste lugar, porque a gente aprende tanto com o bispo, com a pastora, pela entrega deles, por tudo que eles fazem. Mas a cada pastora, a pastora Angelino, o pastor José Luiz, né, tudo que eles fazem, tudo que eles vão ministrando à nossa vida. E eu glorifico ao Senhor por isso, mas a gente não deve se comparar com os vasos, porque Deus ele tem uma capacidade, um volume para cada um de nós. E cada um de nós tem uma capacidade, um limite para ser preenchido. Esse texto diz que Jesus mandou que enchesse até a borda. E depois essas talhas, vinho transformado, foi entregue para aquelas pessoas naquela cerimônia. Se essas talhas, se esse vaso ele não transbordar, ele não tem mais capacidade de ser cheio. Para que eu possa ser cheio novamente, eu preciso transbordar daquilo que Deus já colocou sobre a minha vida. Se nós não nos permitirmos transbordar, nós não seremos cheios novamente. Se nós não nos derramarmos sobre a vida das pessoas, Deus não tem como nos encher, porque nós temos uma capacidade limite. Nós seremos só apenas vasos cheios que não tem para onde entregar. Em 2 Reis, capítulo 4, nós ouvimos a história daquela mulher que precisava de um milagre. A Bíblia diz que ela ficou viúva e ela já não tinha mais da onde tirar o seu sustento. E ela foi procurar ali um sacerdote, e ele disse para ela, para que ela fosse, buscasse talhas e vasos e enchesse esses vasos. E ela fez isso, e a Bíblia diz que os seus filhos traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, diz o versículo 6, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Quando o vaso ele está cheio, o azeite para de fluir, o azeite para de ser derramado.
Nós temos um propósito da qual somos chamados, nós somos cheios por um propósito. Deus quer nos usar para derramar aquilo que Deus colocou sobre nós, sobre as vidas. E se nós retermos aquilo que Deus colocou em nós, o azeite para de fluir. O azeite para de ser derramado, não tem mais por que o azeite fluir se você não derramar sobre as vidas aquilo que Deus já colocou sobre você. O oleiro, ele refaz o vaso quando ele quer. Em Lucas 5, a Bíblia diz: ninguém deita o vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá. Os odres se entornarão, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Quando o odre está envelhecido, primeiro ele precisa ser renovado, para depois o vinho ser derramado. Deus, ele não esconde o defeito. Deus, ele não trabalha com remendo. Deus, ele refaz tudo novo. E para refazer o odre, para refazer o vaso, envolve processos. Todo processo que o Senhor nos coloca, ele tem um porquê e um para quê. Todo processo que Deus permite na nossa vida, ele tem um motivo. Eu não sei qual que é o processo que você tem passado, eu não sei qual é a situação que tem te feito perder o fôlego, que tem te feito perder o ar, como essa massa que foi moldada nas mãos do oleiro e se esvaziou. Eu não sei qual é o processo que você tem passado, onde Deus tem removido todas as arestas, onde Deus tem removido cada pedrinha, eu não sei qual é. Talvez seja um problema, uma perca que você passou, talvez seja uma porta que se fechou, mas Deus, ele está nos moldando nas suas mãos, para que nós possamos ter a utilidade daquilo que ele quer fazer sobre as nossas vidas. Quando esse vaso ele é quebrado no processo, é porque ele ainda não estava da maneira que deveria estar. Ainda não estava do agrado do oleiro, ou o oleiro quer aumentar a capacidade do vaso. E aí precisa de mais processo. Esse oleiro, quando ele ia falando ali naquele vídeo, ele dizia que quando o vaso ele se quebra com muita facilidade, quando no meio do processo, aquela massa sendo moldada, ela se quebra, ela racha muito. Significa que aquela massa, aquele barro, ele é muito forte e ele precisa ser misturado com um barro mais fraco. E eu falei, Senhor, mas o que significa isso? Porque mistura, né? O que o Senhor quer dizer com isso? E Deus me dizia que às vezes o barro, nós estamos tão resistentes, tão cheios de nós mesmos. Às vezes a gente está tão autossuficiente, se achando tão poderoso, que Deus ele precisa nos fazer ter com um vaso mais fraco, com um barro mais fraco. E o que é o barro mais fraco? É aquele que é dependente do Senhor. É aquele que mesmo tendo capacidade de ministrar, mesmo tendo às vezes condições, ele se rende ao Senhor e ele reconhece que o Senhor é maior. Ele reconhece que ele é dependente do Senhor e que sem o Senhor ele nada pode fazer. E esse barro ele precisa ser misturado, ele precisa ter contato com o barro mais fraco. Quando o vaso, quando a peça ela se quebra, ela precisa voltar ao seu lugar de início. Na olaria, aquele oleiro dizia naquele vídeo que na olaria nenhum vaso se perde. Nenhuma peça é perdida. Quando uma peça ela se quebra, ela não é jogada fora, ela não é descartada. Essa peça ela volta de novo lá naquele recipiente que recebe o barro seco. Ela vai ficar ali naquele lugar, vai ser molhada, vai amolecer e vai voltar todo o processo de molde nas mãos do oleiro. Quando o oleiro acha que esse vaso está pequeno demais para aquilo que ele quer derramar sobre o vaso, para a utilidade que ele tem, esse oleiro ele vai refazer esse vaso. Talvez você está pensando, mas Senhor, por que desse processo todo da qual nós estamos passando? O Marcos ministrou aqui como tem sido difícil, a pastora falou também que vai ficar mais difícil. E às vezes a gente não entende, porque, sim, nós somos falhos e muitas vezes nós
pegamos a guerra nas nossas mãos. Às vezes nós entramos numa batalha que não era para a gente entrar, por um erro, por uma atitude errada que nós cometemos. E aí nós oramos e o Senhor nos ministra onde nós devemos aparar as arestas, onde nós devemos ser corrigidos. Mas às vezes você ora, você fala: Senhor, mas aonde foi que eu errei? Senhor, aonde foi que eu errei para passar por esse processo, para estar passando por essa dificuldade que eu tenho passado? E às vezes não é por um erro do vaso, às vezes o oleiro, ele só quer aumentar a capacidade desse vaso, porque lembra daquele momento que eu falei para você ali, naquele milagre da água para o vinho? As talhas, elas tinham uma capacidade, e chega um momento que nós estamos no limite da nossa capacidade, no limite da capacidade que nós podemos suportar, e no limite da capacidade que nós podemos ser cheios, mas Deus, ele tem algo maior sobre as nossas vidas, e ele precisa renovar esse vaso. E na hora que ele vai renovar esse vaso vai adquirir uma nova capacidade de suportar as lutas, as dificuldades, mas também uma nova capacidade de receber da unção. Você já parou para pensar que todas as vezes que você termina uma batalha, que você é revestido, que você é renovado? Você já parou para pensar que Deus se move, que coisas novas e diferentes acontecem? Você já não chora mais pelas mesmas coisas, você já não se abala mais pelos mesmos problemas, porque você já tem uma nova capacidade de suporte. Você já não é mais um vaso pequeno, você já é um vaso maior. E quanto mais Deus derrama sobre a sua vida, quanto mais Deus derrama capacidade sobre você, mais você vai ser cheio, mais você vai transbordar sobre as vidas. Então entenda, querido, não abra mão do processo, não fuja do processo, do tempo que o Senhor tem para você. Ai, mas eu recebi uma promessa há muitos anos, muitos anos, e ela ainda não se cumpriu, e talvez você esteja pensando que o profeta errou, talvez você esteja pensando que você perdeu a bênção, talvez você esteja pensando que o seu tempo já passou, mas Deus, ele tem um tempo perfeito, e aquilo que ele tem para completar, ele vai fazer. Pode passar o tempo, pode passar os anos, talvez lá na sua infância, na sua adolescência, Deus te ministrou algo que você faria para Ele, e talvez você se olhe: Senhor, eu não tenho capacidade para isso, Senhor, como eu vou falar? Eu não tenho a eloquência dos grandes pastores, Senhor, eu não sei ministrar, Deus, eu não sei orar, mas Ele vai fazer, Ele derrama da capacidade dEle, e a cada situação que você passa, Deus vai acrescentando graça, Deus vai acrescentando sabedoria, Deus vai acrescentando discernimento. Agora você já sabe que aquela situação serve para você ministrar tal situação, que aquele problema que você passou serve para você ministrar aquele irmão, aquela irmã, para dar uma palavra de ânimo, para dar um conselho, para dar uma palavra de autoridade e ousadia. Deus vai te dando habilitações, Deus vai te dando a capacidade para você erguer a sua mão e profetizar e dizer: eu sei o que você está passando porque eu passei igual, eu sei o que você está sofrendo porque eu passei na mesma máquina, no mesmo amassado oleiro, eu fui amassada do mesmo jeito, eu fui trabalhada nas mãos do Senhor da mesma maneira, e isso me criou resistência. Agora eu já estou de pé, eu já tenho base, eu já fui levantado, e agora eu já tenho a capacidade para transbordar sobre a sua vida. Aleluia. A gente não entende, irmãos, tantos processos que Deus nos leva. Eu estava um dia em casa, eu falei: Senhor, quantas coisas a gente já passou, quantas situações a gente já viveu. E às vezes, quando a gente chega ao Senhor, a gente não entende, né, todo o trabalhar que o Senhor tem, porque
Como eu falei no começo, o oleiro ele vai umedecer aquela massa. Então você recebe da graça, você recebe da alegria, você recebe da unção. É aquele primeiro amor, é aquela graça. E aí Deus vai te colocando nos processos. E Deus ele vai nos ministrando a cada situação que Ele tem um trabalhar. A gente não entende talvez agora. Talvez você não entenda o porquê. Quais são os motivos que o Senhor te levou a cada situação que você já passou em toda a sua caminhada. Talvez você não entenda por que o Senhor permitiu tantas situações passarem. Talvez você falou, Senhor, mas eu sou teu filho, como nós cantamos aqui hoje. Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu sou tua filha. Talvez você olhe para o lado e você vê tantas pessoas prosperando. Talvez você olhe para o lado e vê um ímpio conquistando aquilo que você gostaria de conquistar. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para cada um dos teus filhos. E talvez o melhor nesse tempo é um não do Senhor. Talvez o melhor nesse tempo é a porta fechada. Talvez o melhor nesse tempo é a perda. É as dificuldades, é a perseguição, é a calúnia. Mas em todo tempo, dê graças ao Senhor. Estar nas mãos do oleiro é um privilégio. Eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, é um privilégio estar nas tuas mãos, ser moldado pelo Senhor, passar pelas dificuldades que nós passamos, porque se Ele permite, é porque você tem capacidade, é porque Ele enxergou em você graça para passar por isso. Se o fogo está nessa temperatura, é porque é isso que você precisa, para endurecer, para criar resistência, que você precisa para ter a utilidade no reino. Como eu falei no começo, o barro sem processo, ele não tem utilidade para nada, ele é só barro. É um barro seco que esfarela e se sopra o vento, ele voa, ele sai, ele dissipa. Mas se nós passamos por todo o processo que o Senhor tem para nós, há utilidade para nós no reino. Há utilidade para nós no reino. Há utilidade para nós no reino. E o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado. Aleluia. Senhor, nós te rendemos graça por esta palavra. Como eu disse, eu sou o menor vaso da casa. Mas eu creio que o Senhor vai nos ministrar ainda mais enquanto estivermos indo para casa nessa noite. Eu agradeço por essa rica oportunidade em nome de Jesus.